Você sabe por que nós não tivemos uma reforma agrária ainda nesse país? Gilmar Mauro, dirigente nacional do MST, nos conta como que o latifúndio e a agroindústria internacional controlam a produção agrícola no país e impedem a reforma agrária. A principal preocupação do governo Lula I foi em acabar com a fome no Brasil, tanto é que nós tivemos o programa Fome Zero. Tanto tempo depois, agora no Lula III, através de muitas entrevistas, a gente percebe que a preocupação é a mesma. Nesse ínterim, nós tivemos milhões de pessoas voltando a estar abaixo da linha da pobreza, nós tivemos uma desestruturação dos programas sociais e nós tivemos até ex-presidente dizendo que ninguém passa fome no Brasil. Se nesse tempo todo, né, nós tivéssemos tido uma reforma agrária no Brasil, essas consequências de um governo extremista de direita teria sido amenizada. Segundo dados do INCRA, se nós tirarmos as terras do agronegócio, da agricultura familiar dos pecuaristas, ainda sobram 120 milhões de hectares de terras improdutivas nesse país, o que daria, na verdade, para a gente assentar muito mais de 12 milhões, né? Segundo dados lá que eu vi com o próprio Stedley, nós teríamos por volta de 4 milhões de sem terra. Ou seja, nós temos terra sobrando nesse país. A minha pergunta é, por que não se foi feita uma reforma agrária neste país ainda? Esse é o grande problema. Vou te chamar para o MST, você já deu um discurso aqui, né? Mas a história desse país, e tem a ver com a origem, surge como colônia, distribui a primeira forma de distribuição, são capitanias, depois sesmarias, e aí virou latifúndio. E o latifúndio perdura desde então. Mais que isso, volta-se a reprimarizar a economia brasileira a partir da década de 90, com a introdução do neoliberalismo e assim por diante. O Brasil viveu uma crise grande financeira na década de 70, 80. E essa lógica instigou que o grande capital na agricultura, mas não só da agricultura, porque na verdade, quem comanda a agricultura é a indústria para a agricultura, que são poucos conglomerados em escala planetária que produz os venenos, os insumos, o maquinário, etc. Portanto, a montante da produção agrícola são eles que comandam. Hoje eles comandam a produção, é o capital financeiro que determina, tanto assim que o lucro líquido dos fazendeiros gira em torno de 13%. Grande parte do lucro vai para essas empresas. E a jusante do processo produtivo, a indústria de transformação, né? A agroindústria, que também é controlada por grandes do mercado internacional que transformam esses produtos. Portanto, elas centralizam, veja, a indústria para a agricultura, a produção e os produtos. E esse é o problema dos alimentos e assim por diante. Agora, deixa eu te dizer uma coisa que é importante. Veja, se lá atrás acabou a fome e, sei lá, 8 anos de governos outros voltou a fome, é porque o problema na essência não foi resolvido. E essa é a questão fundamental. É preciso resolver o problema na essência e fazer a reforma agrária é uma das coisas mais modernas da atualidade. Quero agradecer muito por essa aula aí, e olha, fico muito feliz aí, porque eu acho que essa luta do MST é fundamental. A gente não vai ter um Brasil melhor enquanto a gente não fizer reforma agrária, e não é possível um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados ter pessoas sem terra, com tanta terra sobrando aí. É uma questão política, é uma questão de Congresso aí, claro, de direita, mas também, né, de um presidente de repente aí de enfrentar mesmo, porque sem reforma agrária eu acho que não vai existir um país decente mesmo como o Brasil. Não, e a causa da reforma agrária é uma coisa de sem terra assim, mas é uma questão de toda a classe trabalhadora brasileira. De toda a classe trabalhadora, de estudantes. Vamos em luta, mudaremos.